Olá pessoal, aqui é a professora Ana Cássia. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos histofisiológicos da língua e descrever os aspectos histofisiológicos da glândula parótida. Lembrando que eu vou focar mais na histologia e a fisiologia vocês vão aprofundar por meio da literatura. Para começar, vamos dar uma olhadinha aqui na língua, tá? A língua tem essa região, que é chamada de região dorsal, e tem a parte de baixo, que é chamada de região ventral. Na região dorsal, nós encontramos essa estrutura aqui, ó, que é chamada V da língua. Nessa região, nós podemos ver grandes papilas, que são chamadas de papilas circunvaladas. Elas são as maiores papilas que nós vamos observar na língua e elas são visíveis a olho nu. Atrás nós vemos a tonsila, que é uma estrutura linfóide, tá? Então vai ser rica em células imunológicas. À frente do V da língua, nós vemos vários tipos de papila, tá? Toda essa região dorsal é repleta por papilas. Então, nós temos papilas asvaladas, essas daqui que eu já falei, que também podem ser chamadas de circunvaladas. Nós temos papilas fungiformes, que podem ser observadas macroscopicamente como pontinhos na língua. Nós temos as papilas filiformes, que são muito importantes pela sua função mecânica. E nós temos as papilas folhadas ou foliáceas, que são essas que ficam na lateral da língua e são mais visíveis quando a pessoa é mais novinha. E à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai se desgastando. Em idosos, ela pode não ser perceptível, tá? Então, tendo dado uma olhadinha na anatomia, vamos agora observar a histologia. Então, ó, isso é um corte histológico, onde a língua foi cortada transversalmente. Aqui nós podemos observar a região dorsal e a região ventral. Na região dorsal, nós temos as diferentes papilas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na região ventral, nós temos um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, tá? O centro da língua vai ser caracterizado por uma musculatura esquelética muito peculiar. O músculo na língua, ele está disposto em 3 direções, que tendem a fazer ângulos de 90 graus, uma direção com a outra. Então, você observa aqui, ó. Aqui tá uma direção, aqui tá outra direção, aqui tá outra direção. Essa característica da musculatura da língua permite que a gente tenha a flexibilidade necessária para que a gente consiga exercer a fala, tá? Aqui, entre os feixes de músculo estriado, a gente também pode encontrar tecido adiposo, tá? Grande quantidade de tecido adiposo também pode estar presente. Então, ó, aqui a gente consegue ver melhor a questão da musculatura da língua. Então, observem como a gente tem músculo em diferentes posições de corte, tá vendo? Aqui tem uma região com corte longitudinal, corte transversal. Essa região corte tá meio oblíquo, né? Então, percebam que é como se a gente estivesse circulando uma região que tá, como se esses feixes estivessem vindo em nossa direção, tá? Aqui, entre a musculatura, nós podemos observar glândulas salivares. Então, vamos agora falar sobre as papilas. Então, a gente tem as papilas filiformes. As papilas filiformes, elas possuem um epitélio pavimentoso, estratificado, altamente queratinizado. Esse extrato córneo vai ser muito importante, porque vai fazer com que ela tenha a resistência necessária para exercer sua função, que é uma função mecânica. Então, quando a gente está se alimentando, é como se ela raspasse os alimentos, graças a essa estrutura. Ela é desprovida de botões gustativos, porque não é a função dela, tá? A função dela é mecânica. Outra papila bastante comum, que é aquela que eu falei que a gente vai ver como se fossem uns pontinhos, é a papila fungiforme. A papila fungiforme, ela tem um epitélio pavimentoso estratificado que pode ter queratina, mas nem tanto, tá vendo? Aqui a gente vê um pouquinho de queratina. Ela tende a não ter tanta queratina porque ela tem botões gustativos na região da superfície.
Se a gente tiver muita queratina, ela vai fechar o botão gustativo, né? Então, não tem muita queratina, tá? E esses botões gustativos a gente vai ver em maior detalhes daqui a pouco. Então, elas têm botões gustativos, tá vendo? As papilhas folhadas ou foliáceas, elas são papilas grandes, são visíveis a olho nu, mas como eu falei, elas ficam na lateral da língua e elas podem ir desgastando. Elas têm esse formato, ó. A superfície delas é meio reta e ela tem esses sulcos. E nessa região desses sulcos, a gente tem ductos de glândulas salivares. São as glândulas de Van Ebner. Essas glândulas salivares, elas são muito importantes, porque aqui na lateral do suco a gente tem muitos botões gustativos. Então, a saliva, ela está o tempo todo limpando essa região. E aí, com isso, o alimento, né, a gente consegue sentir melhor o sabor dos alimentos, já que os botões gustativos vão estar sempre, do tempo todo, a superfície deles vai estar sendo limpa e eles vão poder ser sensibilizados com diferentes estímulos, tá? Então, aqui a gente vê essas glândulas, que são glândulas serosas, que, como eu falei, secretam a saliva. Aqui são os ductos das glândulas, tá vendo? E essa saliva vai ser muito importante para fazer essa limpeza. Assim como a gente tem lá as glândulas, aqui a gente também tem as glândulas, tá? Essa papila circunvalada é aquela papila grande que eu falei que a gente tem lá no V da língua, a gente tem em torno de 8 a 12 dessas papilas. Ela é a maior papila, ela também tem aqui, ó, uma região de uma falseta aqui bem desenvolvida, com muitos botões gustativos. E aqui também, as glândulas serosas, salivares, glândulas de Von Ebner, elas liberam seu conteúdo com o mesmo objetivo, de limpar aqui e possibilitar que os botões gustativos entrem em contato com diferentes substâncias químicas. Dessa forma, eles vão ser estimulados de diferentes formas, tá bom? E como é que é essa questão do botão gustativo? O botão gustativo, ele é um órgão que tem uma função de recepção de sensação. No caso da recepção do sabor, né? Então, a gente vai ter nesse botão gustativo, principalmente 3 tipos celulares. As células sensitivas, que são as células que realmente vão estar envolvidas com a captação da sensação de sabor. Elas têm na sua superfície, que está aqui, ó, saindo pelo poro gustativo, vilosidades que emitem essas projeções para a superfície e entram em contato com substâncias químicas. Cada uma das células sensitivas vai ser ativada por um diferente mecanismo bioquímico. E esse mecanismo bioquímico vai determinar o tipo de sensação que a gente vai ter posteriormente. Essas células, elas fazem sinapses com fibras nervosas aferentes que levam a informação para o sistema nervoso central, tá? Então, notem aqui, ó, a gente tem as células sensitivas, né? Células sensitivas são essas com o núcleo maior, com a cromatina mais frouxa, um núcleo mais claro. Aqui embaixo a gente vê um nervo passando. Além das células sensitivas, a gente tem células de sustentação, que, como o nome diz, vão fazer a sustentação desse tecido, colocar cada coisa no seu lugar. Tanto as células sensitivas como a sustentação estão ligadas umas às outras por meio de moléculas de adesão na membrana basal lateral. E essas células de sustentação, elas até emitem microvilosidades para a superfície também, mas essas microvilosidades não vão ter a função de sensação, de captação de informação, tá bom? E por último, a gente tem as células basais. As células basais, elas são essas células que estão próximas à membrana basal, são pequenas, com um núcleo bem proeminente. E elas têm função de célula-tronco, então elas abastecem esse tecido. Quando é necessário, elas conseguem ter a capacidade de se diferenciar em algum dos outros tipos celulares, tá? Agora falando um pouquinho sobre a parótida. Quanto à parótida, ela faz parte de uma das glândulas salivares grandes, tá? É uma glândula salivar grande. E ela produz uma secreção serosa. Ela tem uma região do ácino, que é o ácino seroso, que é o local que vai produzir a saliva, tá vendo? Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem, tá vendo esses granulozinhos aqui?
são as glândulas serosas. A secreção serosa é uma secreção proteica, tá bom? Então, ela vai produzir substância rica em proteína. E o conteúdo é produzido no ácido e é liberado por meio dos ductos. Então, a gente tem 3 tipos de ductos. O ducto intercalar, que é esse que a gente pode ver aqui embaixo, é o ducto que está em contato íntimo com os ácidos. Então, o conteúdo dos ácidos é lançado para dentro do ducto intercalar. Notem que o ducto intercalar ele tem um epitélio cúbico simples. Os ácidos, eles tendem a ter um epitélio meio cilíndrico, tá? E depois do ducto intercalar, aí a gente tem um ducto estriado. O ducto estriado, ele vai eventualmente subindo o epitélio, tá vendo? Até virar um epitélio colunar. Então, a princípio, ele vira um epitélio cúbico baixo e eventualmente se transforma em epitélio colunar. E esse ducto estriado vai levar o seu conteúdo para o ducto excretor, que é um ducto peculiar, porque ele é um ducto estratificado. Pode ser estratificado cúbico ou estratificado cilíndrico, vai depender do ducto, né? Histologicamente a gente consegue observar, né, se é cilíndrico ou se é cúbico. Então, aqui a gente consegue ver a glândula parótida, né? Com os ductos estriados, ó, um ducto intercalar, né? Muito tecido adiposo, é muito comum ela estar repleta de tecido adiposo, tá? E aqui a gente vê os ácidos serosos. Aqui a gente vê um ducto estriado, um ducto excretor, perdão. Ducto intercalar, estriado e excretor. Aqui, ó, a gente consegue ver bem melhor um ducto excretor, grande, né? E um ducto intercalar. E os ácidos, os diferentes ácidos serosos, tá? Aqui a gente vê a luz de um ácido seroso. E aqui a gente tem um ducto excretor grande, onde dá para perceber mais ou menos o quão estratificado é esse epitélio, né? E um ducto estriado, tá? E os vários ácidos serosos, já que essa glândula é uma glândula serosa. É isso, pessoal. Não esqueçam de aprofundar o conteúdo por meio da literatura. Até mais!